Quando pensamos no Velho Oeste, logo nos vem à mente os tiroteios, os salões, as terras sem lei e toda a atmosfera de perigo e tensão que cercava aquela época. Entretanto, a justiça também podia ser tão brutal quanto os crimes cometidos. Se um fora da lei fosse capturado, as punições não costumavam ser leves. De execução por forca, a tortura com ferrete, chegando a atos extremos como derramar metal derretido na boca do condenado, o destino de quem quebrava as regras era verdadeiramente assustador. Sem tribunais formais ou muito tempo para apelações, as penalidades eram rápidas, diretas e muitas vezes mortais. Serão essas práticas chocantes que você vai conhecer agora. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Punições mais brutais do Velho Oeste. No Velho Oeste, as punições eram tão cruéis quanto a própria época, e uma das mais humilhantes e dolorosas era o uso de alcatrão e penas. Essa prática, que já existia antes daquele período, ganhou destaque em territórios norte-americanos como uma forma de castigar publicamente quem fosse considerado infrator ou inimigo da comunidade. O processo começava com um grupo imobilizando a vítima à força. Em seguida, despejavam um líquido preto e extremamente quente, chamado alcatrão, sobre o corpo da pessoa, causando queimaduras graves na pele. Não satisfeitos, os algozes espalhavam penas sobre a camada viscosa do alcatrão, fazendo com que a vítima ficasse irreconhecível, assumindo a aparência de uma criatura emplumada e aterrorizante. Essa punição não se restringia apenas a criminosos. Muitas vezes era um ato de retaliação, usado para humilhar adversários políticos, devedores ou indivíduos que quebrassem as regras não ditas da sociedade local. Era tanto uma demonstração de força coletiva quanto uma mensagem clara para quem pensasse em repetir o mesmo comportamento. Depois do castigo, a vítima era colocada sobre uma prancha de madeira e conduzida pela cidade, sendo ridicularizada pelos moradores. Embora raramente resultasse em morte imediata, o trauma físico e psicológico deixava marcas profundas e permanentes, com cicatrizes que jamais cicatrizavam por completo. Relatos históricos dão conta de registros chocantes, descrevendo em detalhes essas cenas que até hoje perturbam quem toma conhecimento delas. Uma das diversas punições brutais do Velho Oeste era o ferrete, também conhecido como marcação a ferro quente. Essa prática, originalmente utilizada em animais para indicar posse, foi adaptada como forma de castigo para aqueles considerados culpados de furtos ou condutas inaceitáveis pela sociedade local. O procedimento começava com a vítima imobilizada, enquanto um ferro era aquecido até ficar em brasa. Em seguida, esse ferro incandescente era pressionado contra a pele, deixando uma marca permanente. O desenho variava conforme o crime ou a decisão dos punidores, podendo incluir símbolos ou letras que identificavam a natureza do delito, como uma letra que denotasse ladrão. Além da dor física, o ferrete carregava um estigma social. A marca deixada no corpo transformava a vítima em um cartaz vivo de sua transgressão, dificultando sua reintegração à comunidade. Muitas vezes, essas pessoas eram expulsas das cidades ou obrigadas a viver à margem, carregando para sempre a lembrança daquele momento. O ferrete também era usado em contextos de vingança ou para disciplinar escravos e trabalhadores mantidos em condições abusivas. A intensidade do sofrimento, o cheiro da carne queimada e a cicatriz eterna tornavam o processo aterrorizante. Em registros históricos da época, há menções a ferretes aplicados de maneira ritualística, reforçando a cultura da violência. Algumas referências sugerem até exemplos em que o uso do ferrete não era tão negativo e outros contextos onde forças como o Batalhão de Operações Policiais Especiais, mas sempre com a mesma atmosfera de crueldade e intimidação. Entre as práticas mais cruéis do Velho Oeste estava a de amarrar uma pessoa a uma carroça ou a um cavalo e arrastá-la por longas distâncias. Esse castigo servia de exemplo contra criminosos ou como vingança sangrenta. A vítima era presa pelos pulsos, tornozelos ou tronco a uma corda ligada ao veículo ou animal, que então partia em disparada. O percurso era repleto de pedras, espinhos e terrenos acidentados. O atrito constante com o chão causava ferimentos profundos
profundos, ossos quebrados e queimaduras por atrito. Em muitos casos, a vítima não sobrevivia. Nos poucos em que sobrevivia, as cicatrizes físicas e emocionais eram inesquecíveis. Essa punição era praticada em áreas públicas, servindo de lição para os observadores que compreendiam ali o poder das autoridades locais ou de grupos armados que impunham sua própria forma de justiça. Historiadores da época descrevem tais atos com riqueza de detalhes, comparando-os a execuções bárbaras de séculos anteriores. Embora não haja gravações autênticas, relatos orais e escritos dão conta da brutalidade envolvida. Derramar metal derretido sobre alguém era uma das punições mais extremas e dolorosas. Reservada para crimes considerados gravíssimos, como traição ou roubos de grandes quantias, essa forma de castigo simbolizava um limite ultrapassado. O metal, geralmente chumbo ou ouro, era aquecido até se tornar líquido incandescente. A vítima, completamente imobilizada, tinha o metal fervente derramado diretamente sobre a boca, causando queimaduras internas irreparáveis. Em alguns casos, a intenção não era matar instantaneamente, mas infligir dor intensa e mutilações permanentes. O cheiro de carne queimada, os gritos e a desfiguração marcavam a memória de todos os presentes. Essa prática, mais comum em zonas sem lei, reforçava o terror como ferramenta de dominação, perpetuando um ciclo de crueldade que raramente encontrava limites. Registros orais e escritos sobre tais punições circularam como lendas macabras, histórias sussurradas ao pé do fogo, servindo para dissuadir futuros infratores. Embora não haja filmagens autênticas, alguns relatos mencionam acontecimentos semelhantes, descrevendo as cenas em minúcias tão chocantes quanto um registro de 9 minutos e 30 segundos de brutalidade contínua. O pelotão de fuzilamento era uma forma extrema de execução utilizada em crimes como assassinato, traição ou roubo de grandes fortunas. A sentença geralmente se dava após julgamentos sumários, muitas vezes sem defesa adequada. A vítima era amarrada sentada ou em pé a uma certa distância dos soldados. Ao sinal, todos disparavam simultaneamente. O ideal era que a morte fosse instantânea, mas nem sempre isso ocorria. Por vezes, o condenado agonizava, tornando a cena ainda mais terrível. O eco dos tiros e o impacto psicológico afetavam não apenas quem era executado, mas também os soldados que cumpriam a sentença e as testemunhas do ato. Em narrativas da época, há menções a execuções marcadas pela tensão, com tempo equivalente a aproximadamente 1 minuto e 49 segundos de desespero. Era um método rápido, mas não menos perturbador, que consolidava o medo da punição máxima. O corredor polonês consistia em fazer a pessoa atravessar um corredor formado por 2 grupos de homens armados, com bastões, cintos ou correntes. Enquanto a vítima tentava avançar, recebia golpes de todos os lados. Quanto mais resistisse, mais sofrimento lhe era imposto. Essa prática era frequentemente usada em casos de infrações consideradas menos graves, mas ainda assim passíveis de punição. Não sendo, na maioria das vezes, um castigo mortal, o corredor polonês deixava marcas profundas no corpo e na alma do condenado. Era uma forma de humilhar publicamente a pessoa, reforçando o poder do grupo que impunha o castigo. Há referências históricas que sugerem momentos em que o corredor polonês foi praticado com tamanha intensidade que a vítima mal conseguia chegar ao final, sendo relatos comparáveis às cenas descritas em registros equivalentes a aproximadamente 2 minutos e 6 segundos de duração. Enterrar alguém vivo figurava entre as punições mais aterrorizantes. Criminosos particularmente odiados ou considerados traidores eram submetidos a esse destino. A vítima era amarrada, colocada em um buraco no chão e coberta com terra, muitas vezes apenas com a cabeça para fora. A morte podia vir por sufocamento, desidratação ou simplesmente pelo pânico de saber que não havia escapatória. Em alguns casos, a pessoa era abandonada no deserto ou em locais isolados sem qualquer chance de resgate. Relatos dessa prática aparecem em documentos da época, descrevendo o desespero indescritível do condenado. Não há registros audiovisuais, mas as descrições sugerem um sofrimento prolongado, comparável a vários minutos de uma angústia ininterrupta.
O afogamento em barril envolvia colocar a vítima dentro de um recipiente de madeira e submergi-la na água, reduzindo o espaço de manobra a praticamente zero. Era usado para crimes de traição ou violência extrema. A sensação de claustrofobia, a falta de ar e a pressão da água criavam uma tortura lenta e dolorosa. Esse castigo servia como aviso, mostrando que não havia escapatória para quem cometesse certos atos. Embora não haja registros filmados, fontes orais da época falam de cenas equivalentes a determinados intervalos, como aproximadamente 1 minuto e 49 segundos de luta desesperada contra a morte certa. Ao invés de uma prisão convencional, muitos condenados eram submetidos ao trabalho forçado em condições desumanas. A ideia era fazer o infrator pagar pelo crime através de esforço físico exaustivo, sem qualquer recompensa. Cavar trincheiras, construir ferrovias, minerar ou costurar sob vigilância constante eram algumas das tarefas impostas. As condições eram insalubres, com risco de desabamentos, falta de ventilação e vigilância rigorosa que impedia qualquer tentativa de fuga. Em registros da época, há menções a trabalhos forçados que se estendiam por períodos análogos a vários minutos de esforço ininterrupto, lembrando cenas de grande sofrimento. O objetivo era quebrar o espírito do condenado, transformando sua existência em puro tormento. Algemas e grilhões eram métodos comuns de contenção, usados para impedir fugas. Feitas de metal pesado, essas peças provocavam dores, ferimentos e humilhação. Algemas presas aos pulsos ou ao pescoço e grilhões nos tornozelos dificultavam qualquer tentativa de movimento. As correntes, muitas vezes extensas, tornavam árduo até o simples ato de caminhar. Quando havia necessidade de deslocar os prisioneiros por longas distâncias, essas correntes aumentavam o sofrimento e a lentidão da marcha. Sem registros visuais autênticos, restam apenas descrições de um sofrimento comparável a um intervalo equivalente a aproximadamente 2 minutos e 6 segundos de intensa agonia, destacando o caráter humilhante e torturante desse método. Os duelos eram uma forma honrada de resolver disputas. 2 homens armados com pistolas ficavam frente a frente, normalmente separados por uma distância de 10 a 20 passos. Ao sinal combinado, sacavam suas armas e atiravam. A velocidade e a precisão decidiam o vencedor. O duelo era um teste de coragem e habilidade, mas nem sempre terminava de maneira limpa. O vencedor podia sair ferido ou morrer mais tarde em decorrência dos ferimentos. Esse método de justiça alimentava um ciclo de violência constante. Há relatos que associam duelos a momentos tão tensos. A forca era talvez a punição mais emblemática do Velho Oeste. Executada em público, reunia multidões. O condenado, com uma corda envolta no pescoço, era colocado sobre uma plataforma. Ao ser acionada a alavanca, o suporte cedia e a morte ocorria geralmente por quebra do pescoço. A cena servia de advertência a todos que assistiam, consolidando a ideia de que o crime não ficava impune. Existiam relatos de execuções que, apesar da intenção de serem rápidas, podiam resultar em sofrimento prolongado. A cadeia no Velho Oeste era um lugar temido. Estruturas improvisadas, feitas de madeira ou tijolos, abrigavam criminosos de todo tipo. As celas eram pequenas, sem higiene e a comida escassa. A superlotação e a falta de guardas suficientes transformavam a experiência em um inferno constante. Prisioneiros, muitas vezes acorrentados entre si, viviam em condições insalubres. Caso alguém tentasse fugir ou causasse problemas, o castigo era severo. Os poucos relatos da época descrevem condições equivalentes a longos períodos de sofrimento, algo que poderia ser associado a vários minutos de tortura psicológica e física. O exílio era uma punição temida. Ao invés da morte ou da cadeia, o condenado era banido para um lugar remoto. Esse ato equivalia a sentenciá-lo a uma luta desesperada contra a natureza, sem recursos, sem amigos ou família. Dependendo do local, podia ser um deserto, montanhas geladas ou florestas hostis. A sobrevivência se tornava quase impossível. Sem suprimentos, água ou abrigo, o exilado sucumbia às intempéries. Era uma morte lenta e solitária, marcada pelo desespero. Crônicas da época, embora sem imagens, descrevem exílios com um nível de crueldade comparável a intervalos longos de puro desamparo, como se fossem muitos minutos de um lento definhar. Essas eram algumas das
punições mais brutais do Velho Oeste, um tempo em que a justiça se confundia com a violência e a crueldade. O legado desses castigos permanece vivo na memória coletiva, lembrando-nos de que, por trás do fascínio do passado, havia uma realidade sombria e impiedosa. Esse é o vídeo, desse seu like,